Então agora nós estamos começando o nosso módulo 3, onde nós vamos trabalhar a questão dos indicadores de inovação. Uma competência absolutamente necessária nos dias de hoje, porque finalmente nós sabemos que os resultados, os benefícios, ocorrem se nós sabemos desenvolver a nossa capacidade de inovação ou as competências de inovação. O líder deve ser inovador e essas competências podem e devem ser desenvolvidas. Começamos pela aula número 1. Terá 4 temas, 4 vídeos que vocês podem fazer a sua própria avaliação do crescimento e do desenvolvimento de capacidade ou competências inovadoras ou de inovação. Queria destacar uma coisa que me parece bastante interessante, um pensamento de Peter Drucker, num livro que ele editou já faz algum tempo, Inovação e Espírito Empreendedor. Isso que eu estou pretendendo agora, que nós, no meio desse roteiro em que nós estamos abrindo, numa espécie de bosque ou de selva, e que nós temos que trilhar o nosso próprio caminho, a pergunta é, o que é que faz o empreendedor? O que é que ele realiza de fato? No pensamento do Peter Drucker, diz, o empreendedor, ele vê a mudança como norma, como sendo sadia. Portanto, o empreendedor está focado na mudança. Geralmente, ele não provoca a mudança por si mesmo, mas, e isto define o empreendedor e o empreendimento, e é isso que nós estamos querendo buscar. O empreendedor sempre está buscando uma mudança, reage a ela como sendo uma oportunidade. Então, vendo as mudanças, então, especialmente agora nos momentos de crise, nós vemos essa quantidade enorme de mudanças que temos que fazer, de adaptações, de improvisações, a oportunidade e a explora como sendo uma oportunidade. Temos que ver, nessas condições atuais da crise, o desenvolvimento pessoal para dar a volta por cima e encontrarmos soluções dentro da nossa atividade profissional. Outra ideia que me parece bastante importante é de José Antônio Marina, nesse livro Teoria da Inteligência Criadora. Ele trabalha com a seguinte ideia, com o seguinte conceito, que é bastante importante. Os grandes criadores, aquelas pessoas que desenvolvem atividades, manuseiam sempre mais informações que as demais. E aqui podemos parar um pouquinho e pensar, nós temos que ter a capacidade de ler, de aprofundar, de observar, de buscar as informações à nossa volta, ligar-se aos fatos e à realidade, ver aquilo que pode ser uma oportunidade nessas novas realidades que estamos passando, do trabalho à distância, da maior dificuldade e restrições para a realização das nossas atividades. Diz Marina, uma realidade, ela aparece cheia de possibilidades somente quando, diante dos olhos de quem saberá interpretá-la em um grande número de operações. Ter muitos possíveis quer dizer ser muito rico em operações. Traduzindo esse pensamento no final, ter muitos possíveis, o criador e o inovador é uma pessoa capaz de trabalhar com muitos dados, com muitas informações, muitas alternativas. Não é uma pessoa que toca uma música e só aquela música, não tem repertório. As pessoas criadoras e criativas e depois inovadoras são aquelas que têm maior número de informações e sabem interagir, conversam mais com seus clientes, conversam com seus fornecedores, fazem parcerias e através dessas boas parcerias desenvolvem um grande campo de ação. É muito rico, diz Marina, em operações, isto é, em atividades inovadoras. Então todos nós podemos crescer na capacidade de inovação e capacidade inovadora através de um trabalho operativo, de uma disciplina. Peter Drucker trabalhava com o conceito de disciplina da inovação.
A inovação, uns podem ser mais inovadores que outros, porém, aqueles que se disciplinam para procurar adaptar-se, a transformar a realidade, encontrar novos caminhos para atender necessidades, são as pessoas que reagem melhor, se adaptam melhor às circunstâncias atuais. Peter Drucker trabalha com 7 campos, os 7 fontes de inovação. Essas 7 fontes de inovação nós vamos começar a trabalhar nela nesses próximos slides. Nós temos aqui, segundo as pesquisas de Peter Drucker, o inesperado pode ser o sucesso ou fracasso, as incongruências, as necessidades de processo, inovações de processo, as diferentes estruturas da indústria que vão mudando e do mercado, as mudanças demográficas e mesmo a própria pandemia, que gera uma série de necessidades ligadas às idades, ligadas à proteção da saúde, medidas de saúde e de higiene, mudanças em percepção, como são importantes, e o conhecimento novo, tecnológico, o conhecimento dos avanços da pesquisa, que são muito importantes. Então, são 7 fontes de inovação que todo aquele que pretende desenvolver-se nesse momento deve se aplicar a ser observador e captar necessidades em torno dessas fontes. Uma característica, algumas características da capacidade de empreender está ligada à nossa capacidade de motivação. Então, a capacidade de empreender, do empreendedor, está ligada a ter uma motivação dominante, querer vencer, querer crescer, querer atender melhor os seus clientes através de um serviço mais adequado, evoluir tecnologicamente. Então, há uma motivação dominante. E essa motivação não é uma motivação que está fora do mundo, fora da realidade, um visionário que não esteja com os pés no chão. O sonho com os pés no chão. Essa deve ser a nossa preocupação constante no desenvolvimento da atividade. E todo empreendedor se propõe a crescer diante dos desafios, vê as dificuldades como um desafio e por isso cresce, se desenvolve. E é possível transformar a realidade e tornar-nos mais capazes, mais aptos para tanta mudança, para tantas transformações. Por isso nós colocamos aqui o empreendedor, ele está como que numa corredeira. É preciso ter uma agilidade muito grande para manejar os seus braços, para fugir das pedras e para conseguir dirigir o barco em torno dessas dificuldades. Então, superar desafios e os desafios se convertem em fontes de inovação. E 4 características chaves do empreendedor ou da capacidade empreendedora que promove a inovação. 4 Ds. Decisão. Uma pessoa que toma boas decisões e decide-se pelaquilo que é mais certo em cada momento. A dedicação, um esforço constante, diário, horário, para atingir os resultados. Foco em resultados. Daí nascem benefícios. Essa falta que às vezes, por vezes encontramos, puxa, achamos que estamos ficando para trás, aqui nós temos uma grande fonte de resultados, ou uma competência a adquirir que nos leva aos resultados e à eficácia e ao sucesso. A dedicação. A disciplina. Ter um método de trabalho, uns horários de trabalho, umas horas para trabalhar em cada um dos itens, não deixar coisas para trás. Então, a disciplina do aproveitamento do tempo resulta, no final, o sucesso da pessoa, porque quem persevera no pequeno, no detalhe, ao longo do tempo, atingirá melhores resultados. Essa disciplina leva à determinação, um foco constante, não por ser teimoso, mas, sobretudo, porque nós perseguimos uma ideia que tem um valor, que tem um significado, como nós já observamos. E as características do empreendedor se notam dentro de um âmbito, de um espaço proativo. Proatividade significa capacidade de ação, para a ação. E não é uma pessoa que fica na sua zona de conforto. Então, está aí uma competência importante.
tem metas altas, sonha com os pés no chão. É audaz, corajoso, sabe assumir desafios, sabendo mitigar as possíveis consequências desses desafios. Não faz ações temerárias. A boa decisão está num ponto corajoso, que nem é excesso de coragem, que seria temeridade, ou a falta da coragem e a pessoa fica paralisada por causa do medo. Então, audácia e ousadia. Persiste, está no âmbito da persistência. E sabe ser paciente. Paciência é aquela atividade constante e habitual, sem desistir. Mediante a paciência, nós conseguimos atingir os resultados melhores. E aqui a constância e paciência, elas são irmãs. A constância é o hábito de disciplina na nossa atividade do dia a dia. Quem persevera no pequeno, quem persevera no detalhe, conquista o grande. Aquele grande edifício, aquele edifício alto, aquele edifício imponente, de muitos andares, foi feito desde as primeiras escavações, a colocação dos fundamentos. Depois nós vemos aí que são o projeto muito bem feito, tudo no detalhe, tudo muito bem calculado e pensado, e tudo à força de pequenas coisas. Os pequenos detalhes nos projetos, os pequenos detalhes depois na hora da construção. Então, à força de pequenas coisas se atinge o resultado final. E assim temos que construir nós a nossa atividade profissional. Assim nós temos que aproveitar essa dinâmica do programa, desenvolvendo as nossas competências em tempos de crise, através dessa constância e disciplinas habituais. E o princípio orientador que nós temos ao longo de todo o nosso programa é que, em igualdade de condições, vejam aqui, ou até em inferioridade de talentos, pessoas menos dotadas, quem é constante, persistente, vence a preguiça, vence essa procrastinação, chega mais longe e sempre lidera. Então, com esses pontos, nós podemos agora pensar em torno daquelas qualidades, características do líder que, sobretudo, conduz mudanças, transforma a realidade, obtém resultados onde parece que tudo é difícil. E aí temos o ponto-chave, o detalhe para cada um dos nossos empreendimentos e para o desenvolvimento do nosso plano de ação pessoal, que é isso que nós temos que conseguir. Agradeço aí que estejam tão esforçados, encaminhando nessa aula do módulo 3, aula número 1, e no próximo vídeo, na aula 2, nós vamos ver como os líderes desenvolvem programas de crescimento no meio de tantas mudanças, sabem conduzir mudanças.